Bem-vindos a mais um Medvlog, um estúdio vlog dessa vez, né, gente? Hoje eu vou estudar só pediatria, porque semana que vem eu tenho duas provas. Eu tenho prova de farmacologia e de pediatria. Só que farmacologia eu já dei uma boa adiantada na matéria, então assim, só falta fazer resumo de duas partes, o restante eu já consegui ver tudo. Então, realmente, eu estou precisando agora ir para a parte de pediatria. E aí eu vou mostrar para vocês tudo que eu vou estudar hoje. Agora são 1 da tarde, eu confesso que era para eu ter estudado mais cedo. Só que ontem a gente foi assistir a pré-estreia de Capitã Marvel. Começou meia-noite e foi acabar, gente, 2 e pouquinho da manhã. A gente chegou, era umas 2h40. Então, eu tava, assim, cansada. Fora que ontem eu tinha estudado bastante farmacologia. Então, realmente, eu dormi. Mas, antes tarde do que nunca, vamos começar a pediatria. Vou mostrar pra vocês os conteúdos que eu preciso estudar e o que eu vou usar. Esses são os conteúdos que eu vou ter. Gente, ignora que essa folha é um rascunho que eu tava tentando fazer um título bonito. Então, nós temos Estatuto da Criança e do Adolescente, Acolhimento Pré-Natal, Puericultura, Consulta Pediátrica no Pré-Natal, Introdução à Pediatria, exame físico do recém-nascido e aleitamento materno. Eu já tinha até começado a estudar aqui nesse caderno, só que eu acabei me rendendo, gente, ao caderno inteligente, que é um caderno que é tipo um fichário, que você consegue ir mudando as folhas, sabe? Você consegue tirar as folhas aqui, ó, elas saem. E aí eu acabei me rendendo e vou passar tudo pra cá agora. O livro que eu vou usar pra estudar é o de pediatria da Metzel. Eu também estou com o PDF do Tratado Brasileiro de Pediatria no meu computador, eu vou abrir agora e mostro pra vocês. Mas é que, às vezes, eu prefiro o livro da Metzel pra fazer resumo, sabe? Porque ele já tem todas as informações principais. Eu gosto muito de ler o tratado, assim, pra aprofundamento da matéria mesmo. Mas pra fazer resumo, eu gosto muito dos da Metzel. Outro conteúdo que, na verdade, não vai cair na prova, mas já foi passado, são esses aqui, ó, testes de triagem neonatal. Que a gente tem teste do olhinho, teste do coraçãozinho, da orelhinha, do pezinho, que foi abordado em seminário na aula, mas eu também preciso estudar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar aqui no livro todos os conteúdos que eu preciso pra ficar mais ou menos certinho. Gente, então, ó, aqui eu estou já com o primeiro conteúdo, que é o do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, essa aqui a página tá aberta errada. Aqui tem a postagem oficial, né, da Presidência da República, porque isso é uma lei. E aqui a gente tem uma matéria sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui eu tô com o tratado de pediatria, só que eu só consegui o volume 2, gente. Eu não achei o PDF do volume 1. Gente, agora são 2h20. Eu consegui estudar tudo sobre Estatuto da Criança e do Adolescente e também sobre trabalho infantil. Gente, foi inevitável que durante ler o Estatuto da Criança eu não parasse pra pensar no caso da Eva, sabe? Porque foram mais de 4 anos, né? Desde quando ela tinha 14 anos que ela sofre abusos, não só sexual, como moral, psicológico. E, assim, é incômodo, como desse tempo todo ninguém nunca percebeu nada, ninguém nunca realmente... Não é possível, gente, eu fico muito estressada, sabe? Pensar que ninguém nunca percebeu, porque o que ela conta são coisas muito pesadas, sabe? Sei lá, eu fico muito incomodada. E aqui eu até marquei uma parte, assim, que fala sobre os deveres, né? E eu vou ler pra vocês. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, quando eu li isso, só me veio ela na cabeça, sabe? E o tanto que a gente realmente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa mudar essa realidade. A gente não pode continuar parado porque isso não acontece com a gente, sabe? Tem muita criança por aí sofrendo porque nem sabe que isso é errado, sabe? Às vezes uma criança que foi criada num ambiente desde muito pequena, sendo abusada, ela não vai saber que aquilo é errado
se em algum momento chegar uma pessoa numa palestra numa escola e falar que ninguém pode tocar o corpo dela daquela maneira. Então, realmente, a gente precisa arrumar uma maneira de levar isso para o máximo de pessoas que a gente conseguir, conscientizar essas crianças, principalmente de regiões de baixa renda, gente, porque são elas que sofrem, sabe? Não é criança de classe média alta que estuda em escola particular que vai ter problema. É criança em periferia, em região com tráfico de drogas, que às vezes a família é totalmente desestruturada, que ela fica à solta o dia todo e... Realmente, gente, eu fico muito irritada. Avancei mais um pouco, agora são 4h10 da tarde. Já consegui estudar a parte de consulta pediátrica no pré-natal. É importante que as gestantes, no terceiro trimestre, ali por volta da 32ª semana de gestação, elas procurem um pediatra. O pediatra vai fazer essa primeira avaliação antes do nascimento, então vai passar algumas informações muito importantes, por exemplo, a cadeirinha que precisa para transportar o bebê, ou então o que aquela mãe realmente precisa comprar para aquele bebê, questão de segurança, gente, de berço, sabe? Porque muita gente ainda enche o berço de coisas, sabe? De ursinhos e coisas que podem asfixiar o bebê. Então, todas essas orientações o pediatra passa antes do nascimento. Está aqui, ó. Consulta pediátrica no pré-natal. Tem todas as orientações. A pediatra ela tem que avaliar se aquela gestação foi desejada, se não foi desejada, mas se a família ela tá aceitando aquela gestação, se não tá tendo nenhum problema. Avaliar se essa família tem condições de receber essa criança, se a mãe já tem outros filhos, se os outros filhos às vezes são de outro pai, se as crianças, por exemplo, apresentam maus tratos. Então, tudo isso tem que ser avaliado nessa primeira consulta. Acontece? Nem sempre, gente. Não é comum que as gestantes tenham esse acompanhamento com o pediatra, mas deveria ter. Depois eu entrei pra parte de... É muito resumo que eu tô perdida. E aí eu entrei na parte de introdução à pediatria, que começou com atenção ao recém-nascido na sala de parto. Precisa ter um pediatra na sala de parto. E aqui fala sobre o que a gente tem que fazer com o recém-nascido quando ele nasce. Existe um índice que se chama índice de Apgar, que na verdade eu ainda vou fazer resumo sobre ele, mas já cito ele aqui, que é mais ou menos uma nota que a gente dá para o recém-nascido para avaliar se ele nasceu bem ou não. E baseada nessa nota, tem coisas que você tem que fazer com esse recém-nascido. Por exemplo, se a nota dele foi baixa, você tem que ofertar oxigênio, com máscara, às vezes até entubar o recém-nascido. Ou se ele nasceu bem, você já parte para outros exames. Aí aqui fala sobre a avaliação da idade gestacional, que eu acho muito legal, que às vezes a mãe não sabe a data da última menstruação dela, porque para quem não sabe, a gente calcula a idade gestacional a partir da DUM, que é a data da última menstruação. Se essa mãe não sabe, às vezes é uma gravidez não planejada, que ela nem se preocupou em guardar essas datas. Então, a gente, preferencialmente, pela DUM, depois, pelo ultrassom feito no primeiro trimestre. Se essa mãe não fez esse ultrassom, não lembra a data da última menstruação, a gente tem como definir a idade gestacional quando o bebê nasce, a partir de algumas características. A gente tem dois critérios que a gente pode usar: o Capurro e o Ballard, que são essas tabelas, ó. Aí, de acordo com algumas características, por exemplo, pela pele do bebê, as pregas, glândulas mamárias, mamilo, formato da orelha, isso tudo dão notas. E aí, a soma dessas notas, você divide por 204, no caso do Capurro, e aí ele vai te dar uma idade gestacional. No caso do Ballard, ele é mais visual, ó. É mais a posição do bebê, o ângulo que ele faz com o punho, o ângulo que ele consegue levantar a perna. Então é um pouco mais observacional, vamos dizer assim. E também tem critérios de pele, lanugo, que são os pelinhos que nascem, né? São os pelinhos assim, uns cabelinhos bem fininhos que nascem no bebê. Glândula mamária, olhos e orelhas, sistema genital. Qual a importância? Porque através da idade gestacional você define uma outra coisa, que é a questão do desenvolvimento do recém-nascido. O recém-nascido ele pode ser adequado para a idade gestacional, que é a IG, ele pode ser pequeno para a idade gestacional, que é PIG, ou ele pode ser grande para a idade gestacional, que é GIG.
Para definir isso, a gente precisa saber a idade gestacional e o peso do recém-nascido. Só olhando para o peso, sem associar com a idade gestacional, a gente classifica em baixo peso, extremo baixo peso, né? Peso normal ou acima do peso. Acima do peso é acima de 4 quilos. Bebês acima de 4 quilos, eles estão acima do peso. Normal, de 2.500 gramas até 4 quilos, né? Até 3.999 gramas. De 2.500 a 1.500 é baixo peso. De 1.500 a 1.000 gramas é muito baixo peso. E abaixo de 1.000 gramas é extremo baixo peso. E essa classificação não depende da idade gestacional. A gente classifica o recém-nascido de acordo com o peso, independente da idade gestacional. Já relacionando agora com a idade gestacional, que eu expliquei, né? De AIG, PIG e GIG. Para definir se um bebê ele é PIG, AIG ou GIG, a gente tem uma tabela que relaciona o peso com a idade gestacional. Aqui está o peso e aqui está a idade gestacional. Eu vou dar o meu exemplo. Eu nasci com 38 semanas e 2.400 gramas. Então, só pelo peso, avaliando o peso, 2.400 gramas, eu nasci com baixo peso, né? De 2.500 a 1.500, baixo peso. Só que olhando na tabela de 38 semanas, 2.400, eu fiquei dentro da margem. Então, para minha idade gestacional, eu nasci adequada para a idade gestacional. Eu nasci AIG, mesmo com baixo peso. Então, pode ser que o neném nasça prematuro aí com, sei lá, 1.300 gramas e ele seja adequado para a idade gestacional. O peso dele é baixo, mas é adequado por tempo de gestação que ele tinha. Para estudar essa parte, eu usei os slides da professora e eu usei também as aulas do Medcel e depois eu ainda li aqui a parte sobre idade gestacional e prematuridade. Agora, eu vou ver a videoaula sobre exame inicial do recém-nascido e vou ler aqui a matéria também sobre exame inicial do recém-nascido. Terminei, gente, aqui a parte de exame físico do recém-nascido. Na verdade, a parte do exame físico eu vou ter que dar mais uma aprofundada no livro de semiologia, porque aqui ele cita as manobras que a gente tem que fazer, mas ele não explica as manobras. Então, no livro de semiologia vem tudo explicadinho. A parte de exame físico, por exemplo, como você deve fazer a manobra de Barlow ou de Ortomani, que são manobras para você testar, vamos dizer assim, o quadril do bebê. Aqui nós temos tudo que eu estudei, parte de pescoço, tórax, pele, essas manchinhas que geralmente vocês já devem ter visto, a manchinha mongólica que a gente chama. Então aqui tem tudo sobre o exame físico. Essas são as manobras que eu estou falando pra você. Essa é de Barlow, essa é de Ortolani. Só que aqui só tem as fotos, né? Não tem como você fazer. Aqui, gente, tem a parte de reflexos, que é muito interessante. Sempre fui iludida achando que quando você coloca assim um dedinho na mão da criança e aí ela aperta, ela gostou de mim. Não, gente, isso é um reflexo. Todo recém-nascido tem, na verdade deve ter, né, esse reflexo de apertar. Mesma coisa de se você pega o recém-nascido e coloca ele apoiado sobre os pezinhos, ele tem o reflexo de marcha, ele vai tentar andar. Então tem muitos reflexos bonitinhos, sabe, de criança, que com o tempo eles desaparecem, claro. E aí durante as consultas pediátricas a gente tem que verificar todos esses reflexos e verificar se eles já desapareceram, quando eles tinham que desaparecer ou se eles persistem. Tudo isso tem anormalidades ou coisas que pode significar. Gente, eu nem lembro se eu cheguei a contar pra vocês que eu passei na prova de monitoria de Físio 2. Eu fiz o vídeo aqui no canal, né, estudando pra essa prova, acho que deve, sei lá, faz uns 10 dias, talvez. E eu passei na prova, eu passei em segundo lugar pra prova de monitoria. E eles têm prova, acho que começo de abril. E aí eu já vou dar uma monitoria pra eles sobre gravidez, lactação, reprodutor, gravidez e lactação, que eu vou ficar pra explicar pra eles. Então isso é muito legal, eu estou muito animada. Se vocês quiserem vídeos sobre a minha primeira monitoria, vocês deixem aqui nos comentários. Até abri aqui pra vocês, gente. Publicação, segundo lugar, tirei 8.5, gente, minha nota foi muito boa. Eu terminei, né, de ler a parte teórica sobre exame físico e agora eu vou ver só o vídeo da Medcel pra terminar o estudo de pediatria hoje. Eu consegui estudar praticamente a tarde toda, gente, já vai dar 6 horas, só pediatria, mas eu preciso ir para outras matérias também. Então, eu vou terminar esse vídeo.
terminei a videoaula, gente, e eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque os meus estudos de pediatria de hoje encerraram. Eu vou só tomar um banho, lanchar, porque pra dar aquela esparecida, pra poder estudar outras matérias que eu preciso, mas isso vai ficar para outros vídeos. Então, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, eu posso trazer mais. Se inscrevam aqui no canal pra gente chegar em 100 mil. Deem o joinha de vocês nesse vídeo. Me sigam lá no Instagram. Ontem eu fiz um post muito legal no meu Stories. Postei várias coisas sobre como conseguir estudar, questão de dificuldades, cronograma de estudo. Então, eu sempre tô postando esse tipo de coisa por lá. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!